qual é o teu personagem de terror favorito e por quê? Eu acho que é o Michael Myers de Halloween, porque ele nunca aparece. Ele não fala, então a sua atuação, né, a sua forma de agir é completamente corpórea, física. E acho que foi um dos primeiros filmes de terror que eu já vi, então até hoje eu acho que é um dos meus favoritos. Esse é o tema do vídeo de hoje, psicologia e filmes de terror. Qual é a relação possível entre essas duas temáticas? Assistir filmes de terror faz bem ou faz mal? É sobre isso que a gente vai falar hoje no especial de Halloween. Então, gente, eu chamei novamente o meu amigo Ian, que é um cinéfilo, é uma das pessoas que eu conheço que mais assistem conteúdos de cultura pop. E como hoje é dia 31 de outubro, também conhecido como Halloween, a gente decidiu fazer esse vídeo falando sobre terror e psicologia, né? Existem vários autores que debatem sobre esse tema, afinal de contas, assistir filme de terror desencadeia transtornos mentais, faz com que as pessoas piorem dos seus problemas de ordem mental, ou na verdade é algo bom? Cara, então, eu tenho já há algum tempo me dedicado a estudar um pouco o fenômeno do horror. Primeiro por uma curiosidade pessoal, em determinado momento uma amiga me perguntou por que eu gostava de terror, e a primeira resposta é completamente subjetiva, né? Assim, eu pouco gosto, refletida. Né? Eu gosto porque me faz bem, porque é legal, porque eu acho divertido, porque eu desfruto daquele momento. No momento em que eu respondi, eu também entendi que havia algo além. Então eu comecei a estudar sobre isso e querer entender um pouco mais por que eu gostava do terror. Quando eu era pequeno, meu pai, a gente alugava filmes na locadora, fita cassete ainda, e teve um feirão lá, quando tava mudando da fita cassete pro DVD, e meu pai foi na locadora e ele comprou, tipo assim, quase a locadora inteira, né? Tava tudo super barato, tipo R$1, R$1,50 na época. E no monte veio vários filmes de terror. E ele não deixava eu assistir, aquilo gerava uma curiosidade absurda, né? E assim que eu pude assistir, eu assisti quase todos os filmes de terror. Clássicos, um atrás do outro. E eu me empolgava, cara, eu gostava muito daquilo. Tinha o medo, tinha o pavor, tinha às vezes o pesadelo e a ansiedade advinda, né, do quanto eu me surpreendia com os filmes, mas tinha muito prazer também, né? E aí eu percebi que isso não era incomum. Isso acontecia com muitas pessoas, né? O gênero de terror é um gênero que é muito difundido. É um popular, dos gêneros, né? É famoso, é popular, vende muito, né? E como a gente falou no nosso vídeo sobre psicopatia, existe uma curiosidade meio mórbida com aquilo que não é humano, com aquilo que foge muito da regra, do normal, né, do típico. Isso, que a gente não está acostumado, nos surpreende. Então é uma mistura de curiosidade mórbida com intriga e tudo mais. E o gênero de terror é um dos gêneros mais antigos da história humana, cara. Então, assim... Tem aquele clássico momento onde a galera se reúne ao redor da fogueira para contar o quê? História de terror, né? A nossa cultura brasileira é recheada de folclore, que se você for olhar, é história de terror. Então o terror é um gênero que faz parte, está entranhado na nossa cultura, né? E aí tem vários motivos para ele nos fazer bem. A gente vai falar sobre isso. Eu acho que existem motivos psicológicos e bioquímicos, mas existem motivos filosóficos também. A gente gosta de terror porque isso envolve parte da nossa identidade como ser humano também e tudo mais. Mas isso não significa que o terror também não possa gerar certos malefícios e problemas. Principalmente quando a gente olha para uma pessoa que ainda não está em uma idade avançada, uma pessoa que ainda é uma criança ou está entrando na adolescência, ainda não tem uma cognição totalmente desenvolvida. Pode gerar, sim, alguns malefícios. Né? O que eu andei lendo pra gente poder preparar esse vídeo foi que alguns profissionais vão dizer o seguinte: o filme de terror faz mal, porque ele ativa o sistema de luta ou fuga e faz com que as pessoas desencadeiem episódios de ansiedade, faz com que as pessoas tenham dificuldades para dormir. E eu já falei inúmeras vezes aqui no canal mesmo sobre a necessidade de você dormir bem, sobre a necessidade de você conseguir ter uma boa noite de sono, e algumas pessoas relatam que após verem filmes de terror elas têm pesadelos. Porém, alguns outros profissionais dizem que assistir o filme de terror faz bem justamente por motivos semelhantes, porque
o sistema de luta ou fuga é de fato ativado. Isso meio que gera uma dessensibilização na pessoa que está assistindo, porque ela se sente ansiosa, ela se sente amedrontada num ambiente seguro. Isso, num é um medo controlado. Exatamente, é um medo controlado. E aí existe uma terceira via que eu gostei bastante da linha de argumentação, que ele diz o seguinte: assistir pode fazer bem, pode fazer mal, dependendo da pessoa, dependendo da fase de desenvolvimento, como você falou, né? Se é adulto, se já tem um córtex pré-frontal bem feito para saber que aquilo ali é algo fictício, não é algo real, ou mesmo que seja baseado em fatos, não é algo que está acontecendo aqui agora. E elas recomendam, e aí eu quero até saber a tua opinião em relação a isso, não assistir à noite. Porque pode de fato prejudicar o sono, pode de fato fazer com que as pessoas durmam mal. Embora eu também li um artigo especificamente que falava que uma menina que tinha transtornos de ansiedade, que tinha pesadelos, que dormia mal, passou a dormir bem ao assistir filmes de terror, que eu achei muito curioso. Inclusive, a gente vai deixar esses artigos na descrição para vocês poderem ler. Cara, é muito curioso você falar sobre isso, porque na Universidade de Pittsburgh eles fizeram um estudo chamado Estudo Voluntário de Experiências Negativas, onde pessoas com alguns transtornos, do tipo transtorno de depressão maior ou transtorno de ansiedade, são submetidas de forma voluntária, obviamente, a filmes de terror. Sim. E eles coletam informações sobre como essas pessoas elas ficam depois, como é a experiência dela depois de assistir os filmes, né? Sim. E eles chegaram a um resultado curioso, inclusive, que a experiência do filme de terror é uma espécie de catarse. Pessoas, por exemplo, que têm certos traumas relacionados à temática do filme que estão assistindo, como sequestro, por exemplo, dependendo da forma como elas lidam e se relacionam com aquela obra, aquilo pode funcionar até para uma espécie de tratamento mesmo psicológico, né? Disposição, terapêutico, né? Disposição gradual. Isso. E ali elas meio que espiam, né, de alguma forma o trauma e tal. Da mesma forma, pessoas que têm ansiedade também conseguem liberar um nível ali de adrenalina ou dopamina e aí aquilo faz bem, então elas vão dormir melhor depois e tal. Então, de fato, existem pesquisas que apontam que o filme de terror, o gênero de terror, né, pode ser um livro também, enfim, ele tem sim esses benefícios, né? Não é sempre, obviamente, mas já existem várias pesquisas aí que falam sobre isso. Tem um pesquisador da Universidade do Alabama que ele desenvolveu um termo chamado de transferência da excitação, que ele diz o seguinte: depois que você tem uma experiência muito de susto, de pavor, você se sente muito bem depois. É como se a felicidade ela tivesse um outro peso, né? É justamente essa ideia de catarse. Quando você assiste um filme de terror, você é exposto ali ao medo, e as pessoas não gostam do medo, as pessoas gostam de como elas se sentem por causa daquele medo pontual, entendeu? Isso realmente já tem algum nível aí de estudo científico por trás disso mesmo. Cara, você sabe um negócio muito legal? É que a Super Interessante lançou um artigo em 2009 e aí era um artigo feito com casais. A ideia era uma pesquisa de como os casais, principalmente mulheres, eram afetadas pela exposição a romance, drama, novelas e tudo mais. E aí o resultado foi extremamente negativo. Normalmente casais que um dos parceiros era exposto demais a obras de romance e drama, se sentiam muito infelizes com o relacionamento real, em detrimento do que viam na ficção. Né? Então elas tinham mais tendência a querer se separar, a ficar sozinhos, sentiam muito o ônus do relacionamento. O que é justamente o contrário do que acontece com o gênero de terror. Sim, você sente mais gosto pela realidade, porque tipo, não dá pra ser tão ruim. Às vezes às vezes a vida muda, né? Mas quando você é exposto àquela coisa ruim ali, né? É aquele negócio, é a catarse. Você expurga tudo que você tem, expia seus medos e traumas e dores, e você vem pra realidade e fala, caramba, tá melhor do que tá ali. Um outro fato que eu achei muito interessante foi que as pessoas elas também precisam ver qual é o tipo de terror que elas podem se submeter e terão benefícios com isso, porque existem vários tipos de terror, né? Sim. Existem vários subgêneros, né? Isso. E existem alguns gêneros que vão trazer benefícios nesse sentido de expor gradualmente aquela pessoa, né? A gente fala exposição gradual, mas nesse caso eu não sei se aplica tanto, porque é um negócio mais... o jump scare, né? Exatamente. Não é gradual, não é construído de forma elaborada por um terapeuta. Mas o ponto existem gêneros que vão trazer esses benefícios e outros que podem trazer prejuízos. E aí eu queria que você explicasse quais são os tipos de gêneros e tentasse diferenciar cada um deles. Cara, legal. A gente tem vários gêneros, de fato, dentro do gênero de terror. O terror clássico, digamos assim, é o tipo de terror slasher, né? Que é aquele que
A gente vê no Jason Voorhees em Sexta-feira 13, Fred Krueger em A Hora do Pesadelo, né? Halloween com o Michael Myers e tal. É o antagonista, um personagem, então a figura do vilão está concentrada em um indivíduo ou criatura, e ele tem um grupo de pessoas que ele caça, né, e mata e tudo mais. Então alguns desses filmes têm cenas explícitas de violência e tudo mais. A gente tem um terror que é mais psicológico, é aquele terror que ficou famoso agora com os últimos filmes de Jordan Peele, né, essa nova era do cinema, Get Out, Us, né? Get out! Yo! Yo, chill, man. Chill, man. A gente tem, obviamente, tem filmes clássicos também que falam sobre transtornos, né? Como O Iluminado, que é uma mistura de sobrenatural com uma ideia ali de solidão e vícios, alcoolismo. É uma mistura. É um dos melhores filmes de terror já feitos, obviamente. Tem Psicose, que é um clássico também, de Norman Bates, né, e tudo mais. E esse Psicose seria qual tipo de gênero? É um tipo de terror psicológico, mas também slasher, né? Entendi. Ele não é tanto slasher porque é um filme muito antigo, então não é considerado spoiler o que eu vou dizer aqui, né? Pelo amor de Deus, gente. Mas ele mata uma pessoa, essa cena nem é tão explícita assim. O foco do filme tá mais na tensão que é gerada ali, na trama e tudo mais, né? Todos aqueles, né, todas as obras do Stephen King, né, que envolvem elementos de terror, com alguns momentos cômicos e tudo mais, que é o tipo de terror sobrenatural. Chuck é o quê? Se enquadra aí também num terror sobrenatural. Que às vezes você até ri, né? É um terror meio cômico. Isso é muito engraçado, porque o terror, em muitos filmes de terror, utilizam-se também de humor nas suas narrativas, sarcasmo, né? Às vezes até unindo as duas coisas e tudo mais. Todos esses filmes aí que você falou, pra mim, pessoalmente falando, é super tranquilo. Agora, quando envolve exorcismo, bicho, aí é um negócio, aí o bicho pega pra mim, cara. O Matheus tá com medo dos demônios. Que tipo de terror é esse? Por que esse terror, ele mexe tanto com a gente, assim? Cara, assim, eu acho que existe sim um tipo de terror, que é o terror sobrenatural, que envolve aí demônios, criaturas místicas e tal, que tipo assim, desde o Exorcismo de Emily Rose, em 2005, até 2018, 2017, com a série de filmes Invocação do Mal, cara, esse foi o gênero de terror. Então terror era isso. A gente cresceu nessa época, então a gente relaciona muito terror a terror sobrenatural, especificamente, né? Atividade Paranormal, cara, eu lembro que eu fui assistir o primeiro, eu saí do cinema correndo, quase que eu quebro a perna, sim. Eu era mais novo. Foi o que mais te amedrontou? Na época, assim, né? Porque é esse tipo de terror que é filmado com câmera amadora e tal, a bruxa e tudo mais, é bem bizarro, assim, né? Esse tipo de terror que eu falo, assiste tarde. Mas você quer saber uma curiosidade? A maioria desses filmes, vou citar aqui os mais famosos, O Exorcista e O Exorcismo de Emily Rose, eles foram feitos por cristãos. Interessante, o cara que escreveu O Exorcista, ele era um anglicano, se eu não me engano, e o diretor de O Exorcismo de Emily Rose era um presbiteriano estadunidense. E esses filmes, eles saíram na época, vários artigos sobre, eles são considerados os filmes que trouxeram Deus novamente a Hollywood. A expressão que saiu nas reportagens foi exatamente essa. Vários artigos dizem o seguinte, que normalmente quem se envolve com esse tipo de filmografia são pessoas religiosas. Por quê? O gênero de terror, diferente de qualquer outro gênero, ele tem meio que uma liberdade explícita de falar sobre o que é sobrenatural, via de regra sobre uma sobrenaturalidade cristã, judaico-cristã, e vende muito, né? Porque as pessoas, elas estão acostumadas com aquele tipo de visão de mundo e tudo mais, com aquelas criaturas, né? Já ouviram sobre e tudo mais. Agora, por que mexe com a gente? Eu acho que, em primeiro lugar, porque mexe com as nossas crendices. As nossas crendices são testadas, né? Com aqueles filmes. Então, cara, será que eu acredito realmente que um demônio pode vir atrás de mim agora? Tipo assim, será que tem alguém atrás de você agora? Não sei! E aí você vai ver o filme de terror e você começa a se questionar, e você é meio que confrontado ali no que você crê. Então eu acho que esse é o primeiro ponto. Mexe muito por causa disso.
Agora, um segundo ponto é que mexe porque são coisas que a gente não pode lidar de forma direta e física e tudo mais. Científica, né? Isso. Então, eu acho que por isso. Mas, assim, eu particularmente, O Exorcista, por exemplo, é um dos meus filmes favoritos, cara. Já assistiu várias vezes. Várias, repetidas vezes. E é um filme, cara, bom. E aí que tá. Eu acho que o terror, ele não é só jump scare. Não é só o susto. Não é só, sabe, lidar com suas fobias, assim. Porque tem muito terror ruim por causa disso. O terror, assim como qualquer outro gênero, ele tem que ser aliado a uma boa narrativa, uma boa estrutura. Um bom enredo, né? Não pode ser, senão... Bons personagens, né? E a gente tem que se envolver com aquilo. Então, se for assistir o Iluminado, a forma como o filme é filmado é como se a gente estivesse sempre na perspectiva da vítima. Então, o garoto tá lá andando pelo hotel. Você já assistiu o Iluminado? Não, ainda não. Assisti, cara. Ainda não. É muito bom, é muito bom. E o cara, ele tá andando de patinete pelo Hotel Overlook e parece um labirinto, o hotel, você fica meio claustrofóbico e a câmera tá na altura dele. Então é como se você estivesse lá. Então, o filme de terror também faz com que você se sinta naquele ambiente, mas de forma protegida. Você não tá lá. Né? É o que alguns pesquisadores chamam de medo recreativo. Sim. Eu vi até algumas pesquisas que dizem que a experiência de assistir filme de terror pode tornar algumas pessoas um pouco mais autoconfiantes para lidar com medos reais, porque à medida que você vai sendo exposto a medos fictícios, né, na tela, você vai percebendo que você consegue ter essa sensação de ansiedade que o sistema de luta ou fuga te traz, e você consegue se sobressair a ela, você consegue vencê-la, e isso acaba sendo generalizado para situações do cotidiano, que te trazem medo e que te despertam um sistema de luta ou fuga. Você já sentiu isso treinando antes? aqui, exatamente, né? Você está modulando seu comportamento, você assistiu aquilo antes, viu que você se sentiu mal, viu que foi algo que te deixou com um certo mal-estar, mas que não te matou. Isso. E aí, quando você tem essa experiência na vida real, você se lembra, opa, peraí, eu já senti isso aqui. Isso aqui não vai me matar. É só um mal-estar. Mas você que tá vendo esse vídeo, você se sente bem ou se sente mal com a experiência de ver filmes de terror? Deixa aí nos comentários como é a tua experiência e explica se você gosta de assistir esse gênero do cinema. Então, em suma, filme de terror faz bem, mas pode fazer mal. É bom a pessoa ter uma noção do que ela consegue digerir e ir fazendo uma progressão, né? Não começa com o sacrifício do cervo sagrado, por exemplo. Mas tem uma parada também, tem que ter um nível de distanciamento, né? Sim. Qualquer obra que você... Eu citei aqui esse estudo da super interessante porque, cara, não dá pra você assistir um romance e começar a comparar sua vida com o dorama que você tá assistindo. Você vai se frustrar, absolutamente, entendeu? Então, qualquer obra de ficção que a gente fosse se aproximar, tem que se aproximar se distanciando. Com certeza. E o terror também. E se você chegou até aqui, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e deixe aí nos comentários também temas pra gente falar em próximos vídeos, né? Ian citou dorama, você quer que a gente fale sobre dorama, quer que a gente fale sobre anime? Deixa aí nos comentários que a gente vai tentar contemplar. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.